Glórias a Deus, graça e paz, meu amado, minha amada, povo que repousa no Senhor. A palavra de Deus diz assim, no livro de Hebreus, capítulo 3, versículo 12. Vede, irmãos, que nunca haja em qualquer de vós um coração mau e infiel, para se apartar do Deus vivo. Antes, exortai-vos uns aos outros todos os dias, durante o tempo que se chama hoje, para que nenhum de vós se endureça pelo engano do pecado. Porque nos tornamos participantes de Cristo se retivermos firmemente o princípio da nossa confiança até o fim. Enquanto se diz, hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso corações como na provocação, porque, havendo-a alguns ouvido, o provocaram. Mas não todos que saíram do Egito por meio de Moisés. Mas com quem se indignou por 40 anos? Não foi, porventura, com os que pecaram, cujos corpos caíram no deserto? E a quem jurou que não entrariam no seu repouso, senão os que foram desobedientes? E vemos que não puderam entrar por causa da sua incredulidade. Glórias a Deus. Glórias a Deus. Louvado seja. Louvado seja, Senhor. Meu amado, cansado dessa vida sofrida, confie em Deus. Confie, irmão, porque Deus conhece todo o nosso sofrimento e tem solução para todos os nossos problemas, só Ele tem. Está ruim, está cada dia pior, isso nunca vai passar, já não tenho mais esperanças, são expressões muito usadas pelas pessoas que pertencem a este mundo, que não têm perspectiva alguma de mudança, principalmente porque não tem nem a quem recorrer. O mundo se aprofunda, meus amados, em corrupção, violência, exploração, e as pessoas aprenderam a conviver com o egoísmo de alguns, que por sua astúcia dominam pessoas com pouco conhecimento, sem considerar que um dia terão, como qualquer outro, que prestar conta de seus atos nesta vida. Quanto a nós, que amamos e vivemos para Jesus, pela graça de Jesus, e somos herdeiros das promessas de Deus, nós temos que ser inabaláveis na nossa fé, meu irmão. Na certeza de que, venha o que vier, estamos seguros nas mãos do Senhor. E quando esta vida passar, receberemos o prêmio da vida eterna. Reclamação, lamentação, murmuração, isso é coisa para o mundo, não para nós. Entremos hoje no repouso de Jesus e façamos sempre, irmãos, o nosso melhor, para que amanhã alcancemos o nosso repouso eterno prometido. No livro de Salmos, capítulo 37, versículo 3, a palavra de Deus diz assim: confia no Senhor e faze o bem. Habitarás na terra e verdadeiramente serás alimentado. Deleita-te também no Senhor e te concederá os desejos do teu coração. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e ele o fará. E ele fará sobressair a tua justiça como a luz e o teu juízo como o meio-dia. Descansa no Senhor, espera nele. Não te indignes por causa daquele que prospera em seu caminho, por causa do homem que executa astutos intentos. Deixa a ira e abandona o furor. Não te indignes de forma alguma para fazer o mal, porque os malfeitores
serão desarraigados, mas aqueles que esperam no Senhor herdarão a terra. Pois ainda um pouco, e o ímpio não existirá. Olharás para o seu lugar, e não aparecerá. Mas os mansos herdarão a terra, e se deleitarão na abundância de paz. Glórias a Deus. Que promessa, hein, meu amado? Temos grandes promessas, irmãos, oriundas do amor que Deus tem por nós. Não importa o que nos suceda, o amor de Deus nunca vai diminuir. E Ele jamais irá nos desamparar. Essa certeza no nosso coração é fé. Uma fé que agrada a Deus. A Deus que, mais uma vez, nos promete um repouso. Livro de Hebreus, capítulo 4, versículo 6, a palavra de Deus diz assim: visto, pois, que resta que alguns entrem nele, e que aqueles a quem primeiro foram pregadas as boas novas não entraram por causa da desobediência, determina outra vez um certo dia, hoje, dizendo por Davi, muito tempo depois, como está dito, hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais os vossos corações. Porque se Josué lhes houvesse dado repouso, não falaria disso depois, outro dia. Portanto, resta ainda um repouso para o povo de Deus. Porque aquele que entrou no seu repouso, ele mesmo repousou de suas obras, como Deus das suas. Procuremos, pois, entrar naquele repouso, para que ninguém caia no mesmo exemplo da desobediência. Meus amados, Deus repousou no sétimo dia, não porque estivesse cansado, porque Deus não se cansa e nem dorme. Mas por que ele descansou? Para caracterizar o fim, a conclusão da sua grande obra. Deus estava feliz com tudo o que havia feito e havia classificado tudo como muito bom. Livro de Gênesis, capítulo 1, versículo 31, diz assim: e viu Deus tudo quanto tinha feito, e eis que era muito bom. E foi a tarde e a manhã, o dia sexto. Depois, no livro de Gênesis ainda, capítulo 2, versículo 1, a palavra diz assim: assim os céus, a terra e todo o seu exército foram acabados. E havendo Deus acabado no dia sétimo a obra que fizera, descansou no sétimo dia de toda a sua obra que tinha feito. E abençoou Deus o sétimo dia e o santificou, porque nele descansou de toda a sua obra que Deus criara e fizera. Meus amados, é preciso descansar hoje em Jesus, para receber dele o descanso eterno, ou seja, a vida eterna, junto com ele. Isso é promessa de um Deus que não mente. Livro de João, capítulo 14, versículo 2, Jesus diz assim: na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vos teria dito: vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Olha, meus amados, que promessa de Deus, hein? Que amor! Jamais duvidemos, meus amados, das promessas de Deus. Ele não mente e nos conhece profundamente. Portanto, a sua palavra é fiel. Não apenas para os outros, mas também para as nossas próprias vidas. Livro de Hebreus, capítulo 4, versículo 12, a palavra diz assim: porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais penetrante do que espada alguma de dois gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito, e das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. E não há criatura alguma encoberta diante dele.
Antes, todas as coisas estão nuas e patentes aos olhos daquele com quem temos de tratar. Glórias a Deus. Meus amados, Deus nos quer no trono da sua graça, não apenas amanhã, mas hoje, agora. Precisamos viver na fé em Jesus e nas suas promessas. Afinal, Ele é o nosso sumo sacerdote. Livro de Hebreus, capítulo 4, versículo 14, a palavra de Deus diz assim: visto que temos um grande sumo sacerdote, Jesus, Filho de Deus, que penetrou nos céus, retenhamos firmemente a nossa confissão. Porque não temos um sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, porém um que, como nós, em tudo foi tentado, mas sem pecado. Cheguemos, pois, com confiança ao trono da graça, para que possamos alcançar misericórdia e achar graça, a fim de sermos ajudados em tempo oportuno. Meus amados, pode parecer difícil descansar em Jesus hoje, em meio a toda a turbulência que esse mundo atravessa. Mas observe bem, meu amado. No momento em que Jesus revelou aos seus discípulos que seria traído por um deles, houve grande inquietação por parte de quase todos, porque eles queriam saber qual deles seria o traidor. Porém, meu amado, havia um a quem Jesus amava, que desperto estava reclinado, repousando no seio de Deus, em meio a toda aquela inquietação. Livro de João, capítulo 13, versículo 23, a palavra de Deus diz assim: ora, um de seus discípulos, aquele a quem Jesus amava, estava reclinado no seio de Jesus. Então Simão Pedro fez sinal a este, para que perguntasse quem era aquele de quem ele falava. E, inclinando-se ele sobre o peito de Jesus, disse-lhe: Senhor, quem é? Meus amados, a Bíblia não esclarece quem é esse discípulo, mas o nome mais cotado pelos estudiosos é o de João, o apóstolo João. Independentemente, irmãos, eu diria que é você, que sou eu, porque você e eu, e muitos outros, também somos discípulos amados de Jesus. E como tais, temos pleno direito de repousar no seio dele e receber amanhã a nossa tão prometida e esperada vida eterna com ele. É direito nosso, meu amado. Não porque o mereçamos, mas porque ele nos ama, nos prometeu e nos dá da sua graça. Glórias a Deus. Descansemos, pois, irmãos, na graça de Jesus. Fique na graça e na paz do nosso Senhor.